Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, 37ª rodada, faltando apenas uma para encerrar o Brasileirão. Mas, como todos sabem, muitas coisas já estão definidas, muitas coisas. Na parte de cima, na parte de baixo. Existem poucas vagas em relação a Libertadores. Existe também uma briga ainda mais acirrada pela última vaga do Z4 para quem vai cair, porque a situação do Grêmio ainda não é decretada, porque ele ainda tem chance, mas tem que ter uma combinação de resultados que podem acontecer, que é futebol. Mas ainda algumas coisas podem mudar o que parece que vai acontecer com o Grêmio. E diante desse cenário, a gente vai ter um jogo que para mim, por um critério mal avaliado do departamento de futebol, leva o Atlético Paranaense a uma situação de estar a uma semana de jogar a primeira partida da Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, e não poder poupar seu time. O Atlético Paranaense ainda corre risco de rebaixamento devido aos resultados que tivemos no domingo, que foi a primeira parte da 37ª rodada. E diante de tudo que o Furacão não fez no Campeonato Brasileiro, ainda corre risco de cair para a Série B. Eu não acredito, mas ainda corre risco. Porém, a sorte do Atlético Paranaense é que o Atlético Paranaense vai jogar com fraldinha do Palmeiras. Na verdade não é o fraldinha, sacanagem, mas acho que é o sub-20, sub-23, sei lá. Eu, particularmente, dei uma olhada na escalação do Palmeiras, rapidamente aí, que parece que vai jogar. Eu, sinceramente, eu não conheço ninguém. Deve ser do sub-23, sub-20, sub-23. Essa é a sorte do Atlético Paranaense. Bom, então a gente vai falar agora rapidamente sobre a partida entre Atlético Paranaense e Palmeiras pela 37ª rodada. Partida essa fundamental para o Furacão. Porque ainda falta uma partida para o Furacão, como falta uma partida para todo mundo. Na quinta-feira, todo mundo no mesmo horário. A situação é que o adversário do Furacão na final da Copa do Brasil é o atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, que vai para o último jogo, com certeza, também com o sub-20 ou sub-23, porque ele vai poupar todo mundo para a final que começa no final de semana. Porque o último jogo do Atlético Mineiro, ele jogou em casa, fez a festa, recebeu a taça, já deu a volta olímpica. O último jogo, eles vão poupar. É óbvio que vão poupar, porque eles querem o outro título. O Atlético Paranaense só vai poder fazer a mesma coisa se ele ganhar do sub-20 ou sub-23 do Palmeiras. Porque se não ganhar, o Atlético Paranaense vai ter que ir com o time principal para a última rodada. Então é sobre isso aí que a gente vai falar rapidamente. Eu já dei até uma passada muito rápida e falei quase a metade do que eu ia falar. Mas, para a gente concluir o meu pensamento, eu vou pedir aí a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Palmeiras. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar. É para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião.
Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães. Aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá, galera. Por que o Atlético Paranaense ainda corre risco? Vamos aqui. Tabela do Campeonato Brasileiro. Vou botar aqui para me dar uma olhada. Classificação. Tá aqui. Bom, o Palmeiras, sabe, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, definido, pá, coisa e tal. Mas o Atlético Paranaense está com 45 pontos. No mesmo horário de Atlético Paranaense e Palmeiras, estará se enfrentando o São Paulo e Juventude. Juventude tem 43 pontos. O São Paulo tem 45. Mesmo número de pontos do Atlético Paranaense. Se o Juventude ganhar esse jogo, o Juventude passa o Atlético Paranaense. Que ele vai a 46 pontos e o Furacão vai ficar com 45. E o Cuiabá joga também, só que eu acho que é um pouquinho mais tarde contra o Fortaleza. Se o Cuiabá ganhar, vai a 46 pontos. Também passa o Atlético Paranaense. Aí, nesse caso, se Juventude e o Cuiabá ganhando seus jogos, vai colocar o Bahia na zona de rebaixamento de novo, com 43, mas vai ficar na beirola ali da zona de rebaixamento São Paulo na 16ª e Atlético Paranaense na 17ª. Na 15ª. O que acontece? O Atlético Paranaense, se não ganhar desse sub-20, 23 aí do Palmeiras, o Atlético Paranaense vai ter que ir pro último jogo, com obrigação de ganhar. E o último jogo do Atlético Paranaense é contra o Sport Recife fora de casa. Não é um jogo difícil, mas, irmão, diante do fato que o Atlético Paranaense tem uma final, a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no final de semana, esse jogo contra o Sport era para ir com sub-20 igual o Palmeiras está fazendo. Mas devido a um critério mal elaborado do Atlético Paranaense, chega no final do Campeonato Brasileiro nessa situação. Tá? Não vem falar que foi calculado, não. Não foi calculado, não. Foi mal calculado. Deram uma importância pífia ao Campeonato Brasileiro, achando que a hora que quisesse ganhava jogo no Campeonato Brasileiro. Não foi isso que aconteceu. Agora está passando perrengue. E está passando perrengue. Então, a situação ainda é de rebaixamento. Quem é que briga contra o rebaixamento? Bom, o Grêmio só pode chegar aos 43 pontos. Então, ele só pode pegar o Bahia. Então, o Atlético Paranaense e São Paulo não correm esse risco. Mas o Cuiabá pode. Se o Cuiabá ganhar as duas, o Cuiabá chega a 49 pontos. O Atlético Paranaense só tem 45. O São Paulo só tem 45. O Juventude também chega aos 49 pontos. Ou seja, o Bahia também... Não, o Bahia só chega aos 46. Mas também passa o Atlético Paranaense. Ou seja, está brigando para não cair. Não era para estar acontecendo. Só que eu estava dando uma olhada, eu estava vendo alguns canais, algumas coisas impressas, né? Dizendo que o Atlético Paranaense pode, nesse jogo contra o Sub-20, Sub-23 aí do Palmeiras, ir com um time misto. Bom, eu não iria para esse jogo com o time misto. Eu não iria com o time misto. Eu iria com o time principal. Alguns canais aqui, tipo o GE, tá colocando aqui que não tem o Terãs, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, tem a volta
o Christian ali. O Bissoli deve jogar, porque ele não pode jogar, porque ele já atuou pelo Cruzeiro. Então a provável escalação que está aqui pelo GE é Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Hernandes, ou Zé Ivaldo. Eu, particularmente, eu não colocaria o Zé Ivaldo. Não colocaria o Zé Ivaldo. Eu. Marcinho ou Kelvin, Eric ou Juninho, Léo Cittadini, Abner, Nicão ou Pedro Rocha, Christian e Bissoli. Esse é o time que o GE está dando. Eu vi uns outros sites que o time está mais mexido. Está mais mexido. Está um time bem misto. Bem misto. Alguns titulares e alguns reservas. Amigo, eu particularmente, eu ia com o time completamente titular. Completamente titular. Eu não daria sopa pro azar. Li também que parece que no sábado o Atlético Paranaense fez um treinamento e o Valentim treinou o time reserva para jogar contra esse time do Palmeiras. Mas diante do que aconteceu no domingo, ele teve que mudar os planos. Acho melhor. Ainda não está definido que o Atlético Paranaense vá com o time principal. Mas eu não acho prudente o Atlético Paranaense continuar errando na sua estratégia no Campeonato Brasileiro. Porque, para mim, se não for com o time principal, é mais um erro do Atlético Paranaense. E tá subestimando o sub-20, sub-23 do Palmeiras. Irmão, essa molecada, o Atlético Paranaense sabe disso, que já jogou com time de transição também. Essa molecada quer mostrar serviço. Tem alguns jogadores do Palmeiras que estão indo embora. Então tem alguma molecada que vai subir. Tem uma molecada que quer chegar ao profissional, quer se estabelecer. Irmão, os moleques vão correr. Pode não ter a qualidade ainda do time principal do Palmeiras, mas te garanto que disposição essa molecada vai ter e até mais disposição que o time principal. Então, irmão, penso eu que será mais um puta de um erro se o Furacão não botar o time principal. O Palmeiras vai com um time bem sub-23. Nem o treinador tá, porque já tá todo mundo de férias e é justo. E tem muito time que tá reclamando disso. Tá falando que o Palmeiras devia ir com o time principal. Eu discordo. O Campeonato Brasileiro já não é justo há muito tempo. O Campeonato Brasileiro de pontos corridos aqui no Brasil é o mais injusto do planeta. Não existe campeonato de pontos corridos mais injusto do que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Aqui não tem isonomia nenhuma. Aqui a CBF manipula o campeonato. Isso é culpa da CBF, mas é culpa dos presidentes de clubes. Os presidentes, quase todos, ajudam nesses jogos casados que a CBF faz. A tabela do Campeonato Brasileiro, quando é feita, ela já é feita de maneira manipulada. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, quando se faz a tabela de jogos, ela já é manipulada, porque eles já fazem de uma forma que eles sabem que eles vão mexer nessa tabela. Eles sabem que vão mexer. Então já faz de propósito. E muitos aceitam isso.
sabe que vai ser mexido, sabe que de acordo com o interesse da CBF e de acordo com o interesse de alguns clubes que apoiam a CBF, ele vai mexer na tabela, vai ajudar uns clubes e vai prejudicar outros. Todo mundo sabe disso. Além da nossa arbitragem, que a gente sabe que é super manipulável, né? Super manipulável. O jogo do Bahia contra o Fluminense, porra, teve um pênalti escrachado, um pênalti escroto a favor do Bahia que o juiz não deu. E nem o VAR. A sorte é que o Bahia ganhou. Mas um pênalti ridículo, escrachado, que não foi dado. Pô. Fora uma porrada de outros erros que o Atlético Paranaense teve contra e teve a favor também. Todo mundo. Esse papo, o meu time só foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Não existe esse time que só foi prejudicado. Todos os times teve prejuízos e teve benefícios com o VAR. Todos. Até a Chapecoense. Até a Chapecoense caiu, o Sport que caiu. Todos. Alguns mais, outros menos. Teve times aí que nos últimos 7 jogos teve pênaltis em todos os jogos, né? Teve pênalti em todos os jogos. Teve lances para alguns times que o mesmo lance foi pênalti para um e não foi pênalti para outro. Ou seja, o VAR também é manipulável de acordo com o interesse de alguém. Então tem muito clube reclamando disso, que o Atlético Paranaense está brigando para não cair, mas está sendo beneficiado porque o Palmeiras vai com o Sub-23. Bom, na boa, o Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso. E o Palmeiras também não tem nada a ver com isso. O Palmeiras fez a parte dele, irmão. O Palmeiras é o terceiro colocado, foi campeão da Libertadores e deu férias para seus jogadores. Agora, se os times que estão lá embaixo não fizeram a sua parte, o problema não é do Palmeiras. Beleza? O problema não é do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras está certinho, irmão. Fez a parte dele. O time ganhou o que tinha que ganhar, que foi a Libertadores, bicampeão da Libertadores, deu férias pros caras. Merece, porque em 2022 o Palmeiras vai ter um ano complicado. Porque o Campeonato Mundial de Clubes é em fevereiro. Não é agora em dezembro, como sempre foi. É em fevereiro. Então, irmão, vai embolar pro Palmeiras. Então os caras têm que entrar de férias. Justo. A culpa é da CBF, parceiro. A culpa é da CBF. Os outros clubes estão reclamando. Estão reclamando com razão? Estão. Mas a culpa não é do Palmeiras. Como? Na minha visão, se o Atlético Paranaense ganhar desse time do Palmeiras, a última rodada o Atlético Paranaense também vai com o Sub-23. Também vai com o Sub-23. Porque ele vai poupar todo mundo pro jogo contra o Atlético Mineiro. Só que pro Atlético Paranaense, o poupar não vai afetar ninguém, porque o Sport já está rebaixado. Então esse jogo para o Atlético Paranaense tem que ganhar. Não tem outra opção. Magalhães, se empatar. Bom, se empatar fica com 46 pontos. Acho que se livra se o Atlético Paranaense estiver ali com 46 pontos. Eu acho que o Atlético Paranaense se livra pelo número de vitórias que o Atlético Paranaense tem. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente. Se fizer 46 pontos, ele vai ficar com 46 pontos com 14 vitórias. O Bahia não consegue passar. Mesmo que perca para o Sport, o Bahia não consegue passar. Fica com 46 pontos, mas com 12 vitórias. Então, o Bahia cai. Não pega. Quem pode passar é a Juventude Cuiabá, que pode chegar lá aos 49 pontos se ganhar as duas. Mas o Bahia não pega. E como eu acho que o Grêmio vai cair, então, na minha opinião, se empatar, faz 46 pontos. Vamos lá que o São Paulo ganhe. Vai 48. O Juventude continua atrás. Juventude vai ficar com 43 pontos. Se ganhar, vai aos 46. Faz os mesmos 46 pontos do Atlético Paranaense. Ou seja, para mim, se empatar também, o Atlético Paranaense se livra, pode se livrar nessa rodada. Mas, irmão, o melhor é definir e ganhar o jogo. Furacão tem a faca e o queijo na mão para ganhar o jogo. Se não ganhar, pior. Se perder por esse time, sub-20, sub-23 do Palmeiras, sem estar
menosprezando o Palmeiras, eu já falei aqui que os garotos vão complicar, pô, irmão, tem que rever. É bonitinho, foi campeão da Sul-Americana, pode ser até campeão da Copa do Brasil, mas, irmão, em relação ao Campeonato Brasileiro, tem que rever os seus métodos, porque não tá legal. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!